Meu bom dia a todos, sejam bem-vindos. Hoje, amado, nós não vamos discorrer muito sobre, assim, apresentar versículos bíblicos aqui para o nosso estudo. Nós vamos mais, assim, fazer uma reflexão sobre hum, o que está sendo divulgado, assim, na internet. Inclusive, eu recebi no meu WhatsApp uma cópia desse aqui. Eu vou colocar aí na tela para vocês verem. Então, daí nós vamos então fazer uma reflexão sobre isso aqui. Eu não sei se é possível vocês conseguirem ler ali, mas eu vou ler isso aqui. Uns trechos ali que falam os textos sobre o livro de Jeremias, Levítico e Êxodo. Então eu vou ler aqui, depois nós vamos comentar. Vamos fazer um vídeo bem curto hoje. Olha, aqui está escrito nesse panfleto o seguinte. Jeremias capítulo 16, do versículo 9, é uma referência uma versão da Bíblia, não sei bem certa qual que é, deve ser na linguagem de hoje, né? Que diz assim: os casamentos serão sem celebrações. Jeremias 16, 9. Outra parte aqui que está escrita, a segunda lida da lista, é: pessoas morrerão de doenças mortais. Jeremias 16, 4. É até esquisito não dizer que pessoas morrerão de doenças mortais, pois se a pessoa morre de doença, que é porque aquela doença é mortal, né? Pelo menos para aquela pessoa. Mas enfim, está ali, é como está escrito. O item 3 ali diz assim: eles não poderão chorar por seus mortos. Eles não serão capazes de enterrar seus mortos. A citação de Jeremias 16, verso 4. O quarto item ali diz: grandes e pequenos, velhos e jovens morrerão. Não haverá ninguém para enterrá-los. Agora aqui Jeremias 16, verso 6. O item 5 ali, descendo de cima para baixo. É proibido ir a festas, celebrações. Jeremias 16 ali não cita o versículo. O item 6, de cima para baixo. Lave as mãos para que não morram. Êxodo 30, versículos do 18 ao 21. O penúltimo item ali. Mantenha distância se tiver sintomas. Cubra a boca e evite o contato. Levítico, capítulo 3, versículos 4, 5 e 46. Ainda está entre parênteses ali, no caso seria a máscara, né? E o último item, 8, diz assim: quem estiver doente deve ficar dentro de sua tenda por 7 a 14 dias. Levítico 13, versículos 4 e 5. E ali se refere à quarentena. Muito bem. Nós vemos isso ali, esses textos tirados do Antigo Testamento. E nós vemos que o Antigo Testamento ele não se refere totalmente a uma mensagem para a igreja. Mas nós devemos considerar muitas coisas que são até paralelas, que são até idênticas, né? Aqui nós vemos então que esse livro Levítico é especificamente direcionado para a lei. É um elemento da lei, portanto, para o povo de Israel. Jeremias, nós vemos que são profecias que são para o povo de Israel e que tem ramificações que fala para o povo de Israel depois do arrebatamento, depois da grande tribulação,
e também que se refere a todas as nações, algumas passagens. No caso aqui de capítulo 16, nós entendemos que está falando especificamente para o povo de Judá, em Jerusalém, mas que em extensão pode ser para todos os povos de todas as épocas. E o livro de Êxodo também, especificamente ali para Israel. Nós vemos que ali essas passagens ali falam, né, a respeito dessa doença que se refere nos textos, se refere especificamente à lepra naquela época em que foi escrito o livro, né? Viveram esse tempo lá nessa época. Não se refere a hoje, nem se refere à Igreja de Cristo. Mas tem um certo paralelo com os acontecimentos que acontecem hoje, né? Qualquer uma dessas passagens nós vemos que hoje acontece uma similaridade. Uma similaridade tanto no que está acontecendo hoje como com aquilo que aconteceu lá. Nós vemos que o profeta Jeremias ele profetizou ao povo judeu ali em Judá, em Jerusalém, né, coisas terríveis como essa ali, que os mortos não seriam sepultados e onde haveria uma mortandade de velhos, crianças, ricos, pobres, todos ali sem exceção. Nós vemos ali os juízos de Deus sendo derramados sobre o povo de Judá ali. E por que é que Deus estava derramando seus juízos sobre o seu povo ali? Porque nós vemos o que estava acontecendo lá para Israel, tem uma similaridade com o que acontece hoje na cristandade. O apóstolo Paulo, ali no livro de Romanos, ele explica, se não me engano, no capítulo 9 ou 11, que ele se refere aos judeus, né, que nem todo israelita é de Israel. Quer dizer, nem todo aquilo que se diz israelita é verdadeiramente um israelita. Nem todo aquele que se diz judeu é, na realidade, judeu. Isto é, o judeu que observa a lei, né? Assim, amado, é cristandade. Nem todo aquele que se diz cristão, na realidade, é um cristão. Porque cristão, o que é ser cristão? Ser cristão é ser discípulo de Cristo. É aprender com Cristo e viver a vida segundo os ensinamentos de Cristo. Jesus, né? Ele deu as diretrizes e depois passou para os seus apóstolos, né? Após a sua morte, a sua ressurreição. Então o Espírito Santo nos apóstolos veio continuar essas diretrizes do Senhor Jesus para a igreja. Então hoje a igreja tem que obedecer, né? Tem que ter uma obediência a o que está escrito nas Sagradas Escrituras, nos Evangelhos, né, exatamente da maneira que os apóstolos deixaram para nós. Então, saindo fora disso, não é cristão. Então, nem todo que se diz cristão é cristão. Veja que Jesus falou que naquele dia muitos vão chegar e dizer para ele: Senhor, Senhor, mas em teu nome nós expulsamos demônios, nós profetizamos, nós fizemos milagres em teu nome. E o Senhor vai dizer: não os conheço, apartai-vos de mim, vós os obreiros da iniquidade. Então, isso tudo mostra como a cristandade hoje está vivendo uma similaridade do que Israel viveu ali no tempo de Jeremias. Então, Deus, como ele
derramou juízo sobre aquele povo por causa da maneira que eles estavam se comportando. Deus derrama juízo no meio da cristandade hoje pela maneira que a cristandade se comporta. O que acontecia ali? Num dos casos principal, Deus não tolerava que se usasse de idolatria. Quer dizer que se colocasse outros deuses diante dele, do verdadeiro Deus. E era justamente isso que o povo de Israel estava fazendo. Quer dizer, tudo aquilo que Deus deixou lá ali na lei, né, nos 10 mandamentos, todas aquelas proibições, era justamente o que eles estavam fazendo. Então eles mudaram a lei. Eles mudaram a lei de Deus e estavam vivendo a sua própria lei. Estavam vivendo a lei do seu coração, do seu querer, da sua boa vontade. E a cristandade hoje não é o que está fazendo? Basta nós pegar as escrituras e examinar com tempo, dedicar tempo para nós estudar as escrituras, examinar com paciência e comparar com o que a cristandade ensina hoje. E nós vemos a similaridade com o Israel do tempo de Jeremias. Então, aquele juízo de Deus derramado naquela época, nós vemos que aquelas pragas ali que Deus enviou a espada, a morte e a peste. E nós vemos hoje acontecendo isso. Hoje o povo está apavorado. Nós vemos o povo de Israel, nós vemos que eles eram um povo naquela época, que eles eram tementes a Deus, era um povo que eles amavam a Deus. Mas quando estava com alguma dificuldade, quando tudo estava bem, eles começavam a deixar Deus do esquecimento e seguir os seus próprios caminhos, né? Pisar por cima da lei de Deus e fazer as suas próprias leis. E a cristandade hoje, o que é que faz? Compara o que está escrito, compara o que deixou. Eu não estou falando que a igreja tem que seguir a lei, a antiga lei que foi dada a Israel. Não, absolutamente não. A lei para a igreja, que Deus deixou, que o Pai deixou, nós vemos lá, quando ali no Monte da Transfiguração. Então, Jesus, Pedro, Tiago e João subiram ao monte, né, para oração, e lá Jesus se encontrou com Moisés e Elias. Jesus se transfigurou ali. E então, nós vemos que, em dado momento, uma nuvem cobriu eles ali, e da nuvem saiu uma voz que falou: "Este é o meu filho amado, em quem me comprasse", e falou: "A ele eu vi", a ele, a Jesus. E falando para Pedro, Tiago e João, que representavam a igreja, que era para escutar o que Jesus falasse. Ali nós vemos que quando eles chegaram, estava Moisés e Elias, representando a lei dos profetas. Mas quando a nuvem se dispôs ali, estava só o Senhor Jesus. Moisés e Elias, que representavam a lei, não estava ali. Então era Deus apresentando a sua lei e mostrando que a lei para a igreja era o seu próprio Filho, o Senhor Jesus. Compreende? Então, não tá, esses textos que nós vimos aí nesse cartaz não significa que a igreja tem de guardar a lei, mas que a igreja tem de guardar a lei de Cristo, guardar o que está no Evangelho. E a cristandade não está fazendo isso. Aí o que acontece? O juízo de Deus vem sobre o mundo todo. Nós vamos dizer o nosso Brasil. O nosso Brasil, o que está acontecendo? Nós vemos que quando está tudo bem, qual é a maior festa do Brasil? Carnaval. Será que Deus se agrada com o carnaval? Será que é uma coisa que louva a Deus o carnaval?
E esse é só um exemplo entre muitos, entre o que as pessoas fazem e pessoas que são cristãos, cristãos que são católicos ou são evangélicos, alguma coisa assim. Então, quando tudo está bem, o povo, vamos falar de Brasil agora, o povo se esquece de Deus. O povo está ocupado com os seus lucros, com os seus afazeres do dia a dia, não tem tempo para dedicar a Deus. E quando dedica a Deus, a cristandade é nos seus templos, feito por mãos humanas, que o Senhor falou que não habita nesses lugares. Que ele habita nas pessoas reunidas em um lugar ali, em 2 ou 3 ou mais, ao nome do Senhor Jesus, apenas e unicamente. Não pode ter um nome, um lugar onde as pessoas se reúnem. Então é tudo contrário àquilo que o Senhor deixou para que nós fizéssemos. Claro, estou falando em termos de cristandade, porque a igreja do Senhor, o seu corpo, não pratica isso. Agora o que acontece? Quando vem, como está acontecendo nos nossos dias, pandemia, é vírus que se modifica, né? Um dia o vírus é uma coisa, outro dia é outro dia está de outra maneira, e está de uma certa maneira que o povo está perdendo a esperança. Aí, o que fazem? Vamos correr, vamos fazer campanha de oração, 7 dias de oração, 21 dias de oração, campanha de Daniel, campanha não sei do que. Aí só lembra de Deus. Mas Deus dá a chance, o Senhor exerce a sua misericórdia, prova o povo, né, tirando o problema, resolvendo a situação. Vamos pular carnaval de volta. Vão fazer tudo a sua vontade. Então, como que querem brincar com o Senhor? O Senhor falou para Jeremias chorava, ele intercedia pelo povo. O Senhor falou, não me incomoda com essas orações, eu não vou ouvir a tua oração. Não vou aceitar o jejum de você, não vou aceitar nada. E por quê? Porque o povo era rebelde, porque o povo corria para os pés do Senhor na hora da dificuldade, e na hora que o Senhor dava oportunidade deles se arrependerem, não se arrependiam, voltavam a seguir o caminho de seus próprios desejos, do seu próprio coração. Nós vemos hoje os escândalos no meio da cristandade. Recentemente, aqui em Ponta Grossa, que eu moro, estamos tendo, ainda não está resolvido, um escândalo aí com um pastor presidente de regional. A gente não pode comentar muito porque ainda não é nada assim comprovado, ainda são boatos. Mas a questão é que uma denominação está com seu nome na lama pelo que está acontecendo. E isso não é só aqui, em vários lugares está acontecendo esse tipo de coisa. Pessoas que estão lá na frente das suas denominações, que deviam honrar o Senhor, estão cometendo pecados e escondendo como se o Senhor não trouxesse à tona. Veja aquele exemplo de Eliseu lá, que o machado caiu lá no fundo do rio e, pelo poder de Deus, a oração de Eliseu, o machado subiu e veio à tona. Não tem coisa escondida, amados, que não seja revelada. Então, hoje, nós vamos falar do nosso país, comparando com Israel do tempo de Jeremias ali. O nosso país hoje buscam a Deus, mas o povo não quer. Então, enquanto a nação mesmo não for a nação toda, em massa, em peso, mudar o seu modo de viver e honrar mais o Senhor, não vai ter melhora nenhuma. Agora, uma coisa, veja bem, as pregações de hoje, o que acontecia no tempo de Jeremias? Jeremias era perseguido porque ele pregava a verdade, porque ele entregava aquilo que Deus mandou ele falar para o povo, ele falava. Ele sofria, ele foi preso, ele passou amarguras porque ele era sincero. O povo queria ouvir coisas
bonitas, coisas boas, como hoje. Você vai no meio da cristandade, em um ambiente onde estão pregando cura, libertação, prosperidade, esse tipo de coisa. É lá que as pessoas estão, é lá que eles gostam. Né? E uma pessoa que prega a verdade é desprezada hoje. É ficado de lado, é perseguido, não tem oportunidade no meio da cristandade. E nem vai poder ter mesmo, né? Então, como que este povo aqui quer as coisas boas? Agora tem uma coisa, amado, você que está me ouvindo neste momento, me assistindo, olha, você tem temor de Deus, você você sente assim gratidão pelo que Jesus fez por você, continua assim. Aparte-se desse tipo de coisa, dessas aberrações que ensinam errado, que desviam do verdadeiro evangelho, mas vamos separar das coisas que nos afastam de Deus e vamos trilhar o caminho que o Senhor nos ensinou a trilhar, que está na Escritura, que os apóstolos ensinaram. Desta maneira, amados, nós não devemos nos assustar com as coisas que correm em volta. Não devemos nos assustar com os que vão caindo ao nosso redor. Vão caindo, os que vão passando vergonha e tudo mais. Vamos continuar nós, amados, na nossa caminhada e sempre denunciando, alertando as pessoas sobre essas coisas que acontecem no meio da cristandade e esperando no Senhor que de alguma maneira alguns vão compreendendo, vão se interessando por examinar as Escrituras em vez de ficar dando ouvido para pregações mentirosas, ensinamentos mentirosos, e assim as pessoas vão sendo protegidas pelo Senhor, porque não tenha medo, amado. Aqueles que são fiéis ao Senhor, o Senhor os guarda. Pode ter fogo em toda a volta, mas não vai queimar aqueles que são do Senhor. Tá certo? Aqui nós encerramos este vídeo aqui. E então era mais para a gente comentar a respeito disso que está circulando nas redes sociais. Procura no Facebook, você vai ver essa aí que está vendo aí no vídeo, essa tarja verde, letra branca, você já vai ver o que está ali, né, escrito ali. Não é bem, né, como deveria ser, mas serve, amados, para nós dar um alerta hoje sobre a similaridade entre a cristandade de hoje e o Israel do passado. Aqueles que o Senhor tocar, né, no coração, vão endireitar os seus caminhos, né, vão se arrepender, vão se separar daí da imundícia para viver, né, no santo, vão se separar do profano e viver no santo. Então, com certeza, terão vitórias, sim. Agora vamos esquecer, amado, esse evangelho que prega hoje de prosperidade e esse evangelho da vitória, do triunfo, só vitória. Era assim que os profetas do tempo de Jeremias faziam. O povo adorava aqueles profetas que profetizavam coisa boa. Olha, vocês vão ter vitória, como hoje. Receba isso, receba aquilo, receba a bênção. Amados, nós vemos o que está acontecendo ao nosso redor. E vemos o juízo de Deus sendo derramados. E enquanto esse povo não se arrepender, vai continuar sofrendo. Tá certo? Minha gratidão por vocês que estão comigo até agora. Senhor abençoe, guarde vocês, a tua família. Ore por mim, pela minha família. E se for do agrado do Senhor, nós se vemos então no próximo vídeo. Até lá, portanto, na paz do Senhor Jesus. Até.